Boa tarde a todos. Parabéns, primeiramente, pelo evento. Meu nome é Ricardo, eu sou biólogo, subsidiariamente eu também sou advogado. E eu atuo como perito ambiental aqui na Sexta Vara Federal. E como a minha formação de direito ela veio depois, eu tenho na minha formação de biólogo essa questão biocêntrica, né? A gente já foi desde da universidade lá no Rio Grande do Sul, quando começou os movimentos pelo meio ambiente, né? Então a gente já teve essa escola. Mas, ao mesmo tempo que essa proposta holística, né, e biocêntrica que foi trazida aqui desde o início, né, e eu fico muito feliz, a gente se depara também com o mundo real, né? O mundo real onde, na atuação como perito ambiental, eu tenho que mostrar a dimensão do dano, né? E eu acabei de ler um livro da doutora Annelise Steingleder, que é uma promotora de justiça lá do Rio Grande do Sul, que ela faz uma coisa bem interessante. Ela diz assim, o tempo da ciência não é o tempo do direito. E ao mesmo tempo que eu tenho prazos e tenho que dar uma resposta razoável e ponderável para uma situação real e fazer com que os juízes que eu devo confiança deem uma sentença justa e de acordo com eu devolveria essa angústia que eu tenho, que talvez seja a angústia de muitos dos magistrados aqui, né? E como a gente equilibrar isso, né? Uma visão biocêntrica do artigo 225, né? Com uma visão antropocêntrica do artigo 170, né? Que também é constitucional, né? Que é questão do liberalismo econômico. E os índios, né? Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles viram uma imensa propriedade rural, né? Um sistema de agroecologia. E os portugueses não souberam saber como é que a gente vai fazer isso para a gente tentar reverter a partir de uma questão econômica, né, que a gente diz, o Brasil, o motor é o agronegócio, né, e a gente sabe que o que está prejudicando cada vez mais o desmatamento e as mudanças climáticas foi isso aí. Como a gente faz isso, como o judiciário pode fazer isso e como eu posso dormir tranquilo. Muito obrigado. Quem quiser responder. Eu vou falar bem rapidinho. Muito pergunta, mas bem construída. Parabéns. Minha tese de doutorado ela é a relação entre o artigo 170 e 225. Então, você vai falando, eu fui pensando. Porque justamente quando eu comecei a trabalhar essa ideia, não existe direito ambiental sem você pensar a produção econômica. Você não vai efetivar nada se você não repensar a questão econômica. Mas eu vou falar só uma coisa, né? Primeira coisa, assim, não é uma visão biocêntrica, aquela que eu compartilho. Eu gostei muito de ter lido um autor que agora eu vou ter que plagiar porque eu esqueci o nome. Mas já estou dizendo só que não é minha ideia. Que é uma visão patiacêntrica, né? Que faz uma diferença. Porque eu não sou eu, sujeito humano, dando voz àquele outro que continua sendo um objeto. O biólogo não trata o animal como um sujeito, trata como um objeto, muito amorosamente, mas é um objeto, assim, ele não é um igual, né? E também não necessariamente interligado. Então, bom, enfim, uma visão patiacêntrica eu acho que é mais apropriada para aquilo que a gente está defendendo, que é essa visão, essa nova cosmovisão, essa ideia do integrado. Como isso passa para o judiciário, olha, existem várias formas, mas eu vou te falar uma coisa que está no meu projeto de pesquisa com Cambridge. Por exemplo, o perito vai ali analisar se há um dano provocado por um determinado empreendimento. E aí tem toda a organização normativa, eu já trabalhei há muitos anos com isso, já não sei se é a mesma coisa, mas acredito que a número 1 de 86, da Resolução CONAMA, ainda continua sendo a matriz de todas as outras que já vieram por aí. Mas o que eu digo para você é o seguinte, na hora de você avaliar esse dano, né, ou a existência do dano, ou a profundidade do dano, é necessário você pensar numa forma de modelagem para o futuro, aquilo que o IPCC faz no clima. Então, assim, tudo bem, agora imediatamente aqui eu vou ter um prejuízo X de tantas árvores que são cortadas, ou enfim, de tantas árvores cortadas. Bom, o que isso significa em termos de conservação de solo, conservação de biodiversidade, manutenção de microclima para hoje e para daqui 100 anos. Hoje em dia é possível ter esse tipo de abordagem. É uma nova abordagem científica para avaliação. Então, isso é um ponto que eu acho que deve mudar a perícia. A outra questão é reconhecer
aquilo que você está analisando não como um recurso, mas como um ente que precisa viver. Então então não se faz mais nada. Né? Não é assim. Mas, realmente, a gente vai ter que parar de pensar que é possível construir um hotel aterrando uma parte do mar, usando área de marinha, né? E danificando toda a biodiversidade local e eliminando todo o resto mais para frente por conta de esgoto e etc., e mobilidade urbana e tudo mais. Quer dizer, tem todo um contexto de microcosmo urbano que não é como uma coisa assim... onírica, é real. Isso que a gente está falando dá para ser aplicado agora. Se você entender que o nosso microcosmo não é a floresta amazônica ou a Mata Atlântica, mas é essa interação urbano, praia, mar, o rural, o transporte de alimentos, esse é o nosso microcosmo. É daqui que a gente vai partir para construir a nossa cosmovisão. Não é a cosmovisão na Cordilheira dos Andes, é aqui. Então, é possível, sim, desde que a ideia do perito seja moldada dentro dessa perspectiva de cosmovisão, mas eu não vou falar mais, ponto. Obrigada. Do meu ponto de vista, a professora Cristiane Derani fez aqui e deu o pontapé inicial para a gente começar a construir algumas possibilidades teóricas, né? Então, eu tenho um companheiro de pesquisa, atualmente no programa de pós-graduação em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás, está fazendo uma análise dos EIA-RIMAs, né, que licenciam grandes atividades agrárias. Né? Isso é uma raridade, não existem muitos EIAs-RIMAs que avaliam, né, e mensuram, né, o dano e o impacto de uma atividade agrária. Geralmente é para fábricas hidrelétricas, estradas, né, são outras, mas para uma grande plantação de soja, uma grande plantação de cana-de-açúcar, né, ou as grandes plantações irrigadas no vale ali na região do Rio Araguaia e na região central do Brasil, que é a caixa d'água, né, da América, de todo o espaço brasileiro, e disse até um pouco da América Latina, porque abastece aquíferos, né, que são responsáveis pela manutenção das águas nos rios. E esse colega de pesquisa, companheiro de pesquisa, que é um mestrando do nosso programa, ele está fazendo a avaliação de como um instrumento emancipador, que foi o EIA-RIMA, né, os estudos de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental constitucionalizado pela Constituição Brasileira de 1988, se transforma num instrumento absolutamente inócuo e parcial, porque a racionalidade que orienta o EIA-RIMA é a racionalidade econômica, portanto, instrumental, capitalista. Por que não outras racionalidades? E a professora Cristiane Derani fez aqui uma demonstração muito bela de que como aquele princípio ético-moral que está lá na Constituição da Bolívia e na Constituição do Equador, como a professora Germana mostrou ali no texto, né, o ama quilha, né? Quer dizer, não acredite somente em uma única narrativa, existem várias narrativas. Por exemplo, a narrativa de que o homem é superior à mulher é uma narrativa, existem outras narrativas dizendo que não, mulheres e homens são iguais, né? Então, a racionalidade e a narrativa econômica, instrumental capitalista, é uma narrativa, e você tem capacidade de demonstrar isso, não é? Quer dizer, e uma das possibilidades teóricas, a gente chamou isso, tanto a professora Cristiane Derani como eu, nas aulas do programa de doutorado em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, né, seriam as famosas chaves teóricas, metodológicas e práticas, né, que depois, posteriormente, né, o Joaquim Herrera Flores teoriza isso, né, como a partir da crítica que ele faz ao direito como um produto cultural, ou as áreas do conhecimento como produtos culturais de uma determinada cultura que é levada à condição, ou que é elevada à condição de universal. Eu aponto como chave teórica e metodológica um autor, um constitucionalista argentino, uma teoria fenomenal, a Constituição Horizontal, a professora Cristiane Derani e a professora Germana conhecem muito bem, não é? Alejandro Médici, né, no seu famoso, eu digo famoso porque é um dos livros mais belos que eu já li, né, Outros Nomos. Quer dizer, existem outras possibilidades, né, porque todas as vezes que você constrói uma teoria, como diz o velhinho maravilhoso lá, mexicano, Pablo González Casanova,
todo conceito, toda teoria é feita por alguém para algo. Não é verdade? Quer dizer, então, se foi feita para alguém, por alguém e para algo, tem uma intencionalidade. Né? E como é que isso foi enfrentado, né, pelo novo constitucionalismo latino-americano e por um ambiente que está colocando, um ambiente teórico e metodológico no campo do direito, que está colocando essas relações de cabeça para baixo, né? A partir de um projeto chamado Modernidade e Colonialidade, Henrique Dussel, os teóricos da filosofia da libertação e da teoria da teologia da libertação, que estão desenvolvendo, né, ferramentas, portanto, chaves de como superar essa colonialidade. Então, se numa avaliação de impacto ambiental, você como perito, certo, utiliza somente da racionalidade econômica e não de outras racionalidades, né, como fizeram, não estou dizendo você, outros âmbitos, eu próprio, né, enquanto pesquisador. Não entendo, né, e lembra da gritaria que teve naquele estudo de impacto ambiental da hidrelétrica lá em Rondônia, não é, que se dizia, não vai se construir a hidrelétrica porque os bagres vão ser impedidos de migrarem, né, para a sua desova. Então, em nome dos bagres, agora a gente vai ficar sem energia, né? Quer dizer, a gente tem que entender qual é a racionalidade, quais são os nomos, né, que estão por trás dessa racionalidade de povos que entendem o mundo completamente diferente. Eu concluo isso com uma teoria antropológica muito importante no Brasil, dos poucos antropólogos no Brasil que ousam teorizar sobre o Brasil, né? Darcy Ribeiro foi um, fundamental e importantíssimo, né? Tem os seus problemas, as suas críticas, mas toda narrativa merece uma crítica, né? Que é o Eduardo Viveiros de Castro com o perspectivismo amazônico, né? Ele diz algo que é exatamente o contrário do que a gente pensa a partir da racionalidade ocidental, baseado nas cosmovisões indígenas, né? Ele diz o seguinte: as culturas são iguais. A professora Cristiane Derani, a professora Germana, e principalmente a professora Cristiane Derani, fez uma demonstração de que a ideia de bem viver, a ideia de Pachamama, a ideia, certo, de subjetivação da natureza, está em praticamente todas as culturas dos povos originários. As naturezas é que são diferentes. É isso que o perspectivismo amazônico do Eduardo Viveiros de Castro, a partir das cosmovisões, portanto, não são cosmologias, não são formas esotéricas ou abstratas, são filosofias concretas, né, dos povos indígenas, dizem, né, e ele diz, olha, existe algo aqui que é permanente, portanto, existe uma cultura, né, cultura de 25 mil anos, que permanece. Se você for lá pesquisar essas culturas, estão lá, e a professora Cristiane Derani citou o caso, né, das filosofias africanas, né, baseadas na ideia de eu sou porque nós somos, né, o Ubuntu, né, que sobrevive em 25 mil anos. Nós temos 100 anos e estamos nos destruindo. Quer dizer, então, o que a gente pode fazer? E aí entra, e com isso eu encerro, né, entra a contribuição, né, que essas culturas que foram negadas, invisibilizadas, ocultadas, têm a oferecer hoje para a humanidade, que é o grande objeto de debate aqui dessa mesa. Então, acredito que desvelar esses outros nomos seria algo muito importante. Não, professor. A professora Germana também quer responder. Essa tua pergunta, Ricardo, envolve tantos aspectos que é difícil escolher por onde começar. Mas, primeiro, expressar o meu contentamento de ver um biólogo fazendo direito. Ah, se tivéssemos mais gente assim. Nós temos no nosso grupo de pesquisa uma oceanógrafa, mestre em oceanografia, que uma vez participou conosco de uma audiência pública da Câmara dos Vereadores para fundamentar um projeto de lei de direitos de natureza lá na cidade de Fortaleza. E ela disse, nós biólogos ficamos perplexos como é que o direito não percebe isso. Né? Nós temos um pensamento viciado, condicionado, né? E eu concordo plenamente com a professora Cristiane Derani. É mais do que um pensamento, é a percepção. Nós estamos usando óculos com lentes vencidas, inclusive cientificamente. E qual é o caminho? Voltar para o simples. O mais fácil é voltar para o simples. Como disse a Cristiane, com a experiência dela na Austrália, como o Fernando, com a experiência deles no Ticuna, e eu posso dizer com a experiência que eu tenho
de convivência com os povos indígenas dos Andes, no Peru, que nós vamos muitas vezes visitá-los. Temos aqui companheiros de peregrinação, Tiagoas, que é o defensor das águas, a Ana, que também se atreve a ir lá para ver como é fácil viver, que não tem que complicar, que a gente está complicando. E a Cecília fala isso, eu digo, por favor, venham mais biólogos, ensinar a gente isso. E a gente percebe, quando a gente vai lá, o quê? Que a vida é muito simples. É como no Ubuntu, eu sou porque nós somos, é o que Cristiane disse. Se eu tivesse que dizer o que é harmonia com a natureza, eu digo, há dois elementos que se interrelacionam. O primeiro é comunidade e o segundo é complementariedade. O que é mais importante no nosso corpo? É o coração ou é o rim? Ah, é o coração. Vai ficar com o teu rim doente. A gente sente isso, a gente percebe isso, mas a gente vê de outra maneira, que nós, seres humanos, que somos um conjunto de seres vivos dentro de nós achamos que nós somos importantes, os mais importantes, mas nós também somos um ser vivo que compõe outro conjunto de seres vivos. E é essa percepção que se perdeu nesse período, foi agudizada com a Revolução Industrial, mas há quem indique que começou mesmo com a Revolução Agrícola. Sim, se perdeu o quê? A consciência, o sentimento de, como dizem os cientistas, os biólogos, de simbiose e, como dizem os poetas, de amor entre os seres humanos e os demais seres vivos. Que todos dependemos uns dos outros. É a questão da complementariedade. E esses são os fundamentos que estão presentes, desde os Ignu, lá no Ártico, até os povos Mapuche, na Patagônia. Estão em todos, e a antropologia já está dizendo, e estão presentes não é só entre nós, não. Estão presentes nos seres vivos, nas micropartículas, com as experiências da endossimbiose, e estão presentes sobre a macroperspectiva na cosmologia fractal. Então, se encontram, é tudo simples, não tem do que complicar. Então, se traduziu bem viver por harmonia com a natureza. Nem precisava ser com a natureza, é harmonia. Harmonia é complementariedade. Se nós não estamos sendo generosos com a Mãe Terra, que é tão generosa como nós, o que nós vamos receber da Mãe Terra? Um calor infernal, como esse que a gente está recebendo. É assim, é uma relação de causalidade, e a gente percebe, a gente sabe que é assim. E isso, os povos ancestrais têm essa consciência, e isso foi reconhecido num seminário que acontece anualmente na Suíça, que não é organizado pelos antropólogos, é organizado pelos cientistas, no Palácio das Nações Unidas em Genebra, que somente é possível ter uma mudança a partir da consciência. Então, o processo é de conscientização. Eu digo, tá, mas a vida não pode esperar. E nós aqui, juristas, nós temos os fundamentos, nós temos o ordenamento jurídico que está aí, como disse o doutor Ivan. É preciso ter coragem para fazer isso. E mais, é uma questão de hermenêutica. Eu tive a oportunidade de estar na Corte Constitucional do Equador para fazer a relação entre os direitos humanos e os direitos da natureza. São de complementariedade. E isso disse a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, reconhecendo os direitos bioculturais. Se quiserem sair somente com algumas palavras-chave daqui, eu sugiro direitos bioculturais, tratados internacionais, harmonia com a natureza, que envolve relação de complementariedade de vida em comunidade. Eu sou porque nós somos, né? Nós não podemos continuar sendo seres humanos aquela espécie que age como a pata do cavalo de Átila, que onde passa, destrói praticamente tudo. E
temos as condições e há uma corresponsabilidade. Não adianta a gente ficar só dizendo, e essa pessoa aqui, e o legislativo não faz nada. Na nossa universidade proibiram os copos plásticos, Cristiane. Chegamos num seminário de direito ambiental, com as queridas professoras da França, inclusive uma boa notícia, o Conselho de Justiça Federal está em negociação também com convênios com a Universidade de La Rochelle e com a Universidade de Paris-Sorbonne para tratar o tema da justiça climática. Chegamos lá, o que aconteceu? A servidora, professora, não estão comprando mais copo plástico, então nós mandamos comprar e se viram os copos plásticos na mesa. Eu digo, gente, o que eu faço, pelo amor de Deus? Aí eu me lembrei, aí eu disse para a secretária, eu tive no Butão, e um professor, Hans Wolfmann, da Alemanha, disse, o segundo pior mal causado à humanidade, depois da bomba atômica, foi a invenção do plástico. Foi a invenção do plástico. Vamos assumir a nossa responsabilidade. Você que é biólogo, ir para o direito. A caravana passa, os cães ladram, a caravana passa. E o importante é a vida continuar. E a gente não ser omisso. Cada qual fazer a sua parte e confiar na vida. Na pulsão de vida, os rios estão clamando, as aves estão clamando, as baleias estão clamando, nós estamos clamando. Nós, os jovens, precisam do encanto. Por isso que eu estou simplesmente embevecida com essa atitude do Papa Francisco. A proposta é de reencantar os jovens com a vida. E isso é possível como? Lembrando que nós somos a própria vida, nós somos a própria Pachamama. No primeiro relatório da harmonia com a natureza, esse que foi feito pelos técnicos, com base nos conhecimentos científicos, que disse foi, há um legado comum à humanidade, um legado da ancestralidade, que na cultura andina se denomina Pachamama, que é o quê? A relação de pertinência recíproca entre ser humano e natureza. Para que a imagem mais lírica até, uma mãe que tem um filho dentro de si, mas a grande mãe terra é o senso comum. O sentido etimológico da palavra é pacha, mama, é a mama das duas forças. Pacha, cha, força, pá, duas. Duas forças se complementam. Como é uma cultura solar, a força do sol e a força telúrica, a força da terra. E a vida segue na harmonia. O sentido é da harmonia. O sentido não é da desarmonia. Desarmonia é momentânea, para destruir o que não está bom, para recuperar o veio da harmonia. Professor, a gente escolhe o que quer crer, professor. E o que quer sentir também. Né? E a gente tem uma responsabilidade de transmitir esses sentimentos e essas crenças, não importa com que espiritualidade, sobretudo para os jovens. Sobretudo para os jovens. O que a gente pode fazer? Desde o pequeno, desde não usar o saco plástico, o copo plástico, de ir para as universidades. Desculpe, eu me empolgo. Toda vida, vocês estão vendo aí, me empolgo demais. Toda vida tenho que escolher o que falar. Pronto, terminei. Encerrarmos também aqui. A professora Cristiane vai ter que sair. Eu, particularmente, acho que essa questão é uma questão ética e de responsabilidade. E nós estamos vivendo um mundo de total irresponsabilidade sistêmica, ninguém tem responsabilidade, é uma atitude futuricida de celebração do presente e de morte do futuro, e os nossos técnicos não se veem como parte imbricada nessa engrenagem que nós todos participamos. O perito não acha que ele esteja interessado no assunto, ele se mostra isento. Professora Cristiane, um grande abraço. Vou ser muito breve. Professor Gert, eu me chamo, e quero fazer algumas provocações aqui aos três que restam na mesa agora, começando por dizer o seguinte, uma pequena propagandinha. Eu sou autor de um livro chamado O Golpe da Reforma Agrária entre aspas, que traz à tona uma fraude recente perpetrada durante a ditadura militar aqui em Santa Catarina, contribuir com isso para começar a reescrever um pouco da história recente de Santa Catarina, uma novidade total. Esse livro é objeto
de análise no Ministério Público Federal, e aqui já arrancou sentenças da Sexta Vara Ambiental, aqui desse tribunal. E eu estou muito orgulhoso por isso, que agora ele está na 2ª edição. Então, anote no seu caderninho aí, o golpe da reforma agrária, você vai aprender um pouquinho sobre uma história recente de Santa Catarina, que eu duvido que vocês conheçam. Muito interessante. Bom, várias colocações, já na parte da manhã. Eu tenho uma identidade muito grande, porque eu sou, assim, decano do movimento ecológico. Eu comecei a minha militância em 75, no apogeu da ditadura militar, brigando contra os milicos aqui, bem instalados, e acompanhando toda a trajetória do movimento moderno ecológico brasileiro. Fui assessor particular do Lutzenberger, falecido, que nós carinhosamente chamávamos de Lutz, que depois, com total discordância do nosso grupo, se alinhou ao Collor, foi ministro do Collor, fez uma coisa boa, claro, ele com uma lança de Dom Quixote, explodiu o buraco da suposta bomba atômica lá na Serra do Cachimbo, no Pará, e outras coisitas mais, mas, enfim, chegamos, com 92, chegamos ao remake 2012, tive em todas as coisas e tal, acompanhei tudo isso, e as identidades são evidentes quando o professor Dantas fala, quando a professora fala, com a teoria que eu lancei num outro livro, que também vou fazer propaganda, chama Ecoplamento. A teoria do ecoplamento, que tem a ver com a crise ecológica acoplada ao sistema econômico, que eu vi falar pouco aqui, infelizmente. É impossível se tratar das questões no âmbito jurídico sem entrar no âmago da esfera econômica. No meu ponto de vista, modesto ponto de vista. E nós vivemos... Eu pediria que o senhor fosse mais objetivo nas suas ponderações, porque nós precisamos encerrar, estamos já com o tempo você está com o tempo estourado. Com bastante objetividade, por favor. Eu quero provocar a mesa para me responder o seguinte, porque na minha análise, com a lentidão em que a carroça anda, ela vai chegar atrasada. Dizem que eu sou pessimista, mas eu sou um irredutível realista. Analisando o jeito que o mundo anda, se nós esperarmos para convencer um a um, coisa e tal, qual é a hipótese do sistema judiciário brasileiro adotar um modus operandi de rito urgente para as questões de direito difuso, para as questões de direito ambiental, ao contrário do direito privado, onde eu posso enrolar lá e advogado para cá, cautelarzinha, ficar 20 anos tramitando no tribunal, quando aqui, sentenças, como foi aqui mencionada, tramitou 20 anos. Aí um juiz de direito lá resgatou. Pode e poderia isso mudar? Só isso já seria um enorme avanço, acho eu. Então gostaria de provocar para saber o que acham disso aí. Bem, eu particularmente concordo com tudo que Vossa Excelência referiu, acho absolutamente correto, não pode haver um discurso autismo do ambientalismo que vira as costas para a economia, são discursos que estão imbricados, nós sistêmicos falamos em acoplamento estrutural, e é fundamental isso, não é possível. O judiciário precisa ser mais rápido, também concordo. Alguém gostaria de falar mais? Já falei demais, o professor Fernando Dantas vai responder. Respostas também, ele não pôde ter a oportunidade, respostas objetivas. Muito objetiva e muito rápida. É uma pena que a professora Cristiane Derani já tenha ido, porque o livro, a tese de doutorado da professora Cristiane, é intitulada e trata do tema Direito Ambiental Econômico, econômico-ambiental, quer dizer, orientada pelo professor... ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Eros Grau, né? Quer dizer, então, toda a reflexão que faz a professora Cristiane Derani é que não pode ser desatrelado, né? Agora, é preciso ver qual processo econômico é que se prioriza, né, quando se trabalha com a ideia
de economia e ambiente. É exatamente por isso que o debate na ONU, né, sobre harmonia com a natureza se desenvolve no Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, e que entra em choque, né, com o Departamento de Direito Ambiental da ONU. Né? E a gente sabe, quem está estudando ou quem estuda, né, essa temática, sabe que o direito ambiental tem um caminho aí, lamentavelmente, né, tem um caminho do ponto de vista teórico-metodológico, né, de se transformar num mero procedimento administrativo de apropriação da natureza, né, quer dizer, e as outras alternativas do campo teórico-metodológico, aí a governança ambiental pelo Ecological Law, ou os direitos da natureza, né, a partir, né, dessa ideia da harmonia com a natureza, constitucionalizada, né, nas constituições do Equador e da Bolívia. Mas eu acredito que a gente tem aí um caminho concreto, né? Por exemplo, a ação que foi proposta na Justiça Federal de Minas Gerais, que tramita na 12ª Vara, né, da Justiça Federal de Minas Gerais, tramita assim, vírgula, né, quer dizer, num silêncio, porque a ação foi proposta no dia 5 de novembro de 2017 e até hoje não foi despachada. Não foi despachada, quer dizer, a gente não sabe. A ação em que a bacia hidrográfica do Rio Doce, né, portanto, um rio que morreu, um rio que foi morto, né, por conta de uma atividade econômica descontrolada, né, e irresponsável, né, que se desenvolveu à revelia, né, e com a complacência do Estado brasileiro. A ação tem base e fundamento, né, na obrigação do Estado de prevenir catástrofes, como muito bem o ministro Herman Benjamin hoje tratou, né, na sua palestra, e no reconhecimento do artigo 225, inciso 1º, parágrafo 1º do inciso 1º da nossa Constituição, que diz que é dever do Estado preservar os processos ecológicos essenciais. Quer dizer, então a gente sabe como é que essa categoria, né, entrou na nossa Constituição pelo professor ecólogo, né, Filomena, do Rio Grande do Sul, né, que discorre sobre isso e denuncia essa ação, o Rio Doce como sujeito entrando na justiça, denunciando a inércia do Estado brasileiro em duas obrigações fundamentais, tanto na preservação de catástrofe como na proteção dos processos ecológicos essenciais. O processo ecológico essencial que faria o Rio Doce permanecer vivo, portanto, o controle das atividades econômicas que se desenvolvem ao longo, né, da sua bacia e ao longo da sua área de influência. Por isso que falamos da ideia do outros nomes. Anotei aqui com muito cuidado, vou procurar ver os teus livros, que quero saber qual é a ideia do golpe da reforma agrária, né, e essa ideia também do ecoplamento, né? Quer dizer, eu agradeço a contribuição e espero que a gente possa ter colocado aí algum grãozinho, né, de esclarecimento naquilo que o senhor pensa. Bem, nós estamos com o nosso tempo esgotado. Eu quero agradecer aos nossos palestrantes que souberam muito bem. Acho que todos saímos daqui gratificados com essas conferências, com uma mudança de pensamento, de espírito, uma nova abordagem sobre essa questão da harmonia, sobretudo. E eu vou passar aos nossos palestrantes dois mimos, aí, dois presentinhos da escola, uma caneta e um livro, essa caneta multifunção aí do desembargador Laus. É multifunção, não vão inventar nada que não deva ser feito com essa caneta. Mas é maravilhosa, ela tem aquele ultravioleta lá para dar palestra. E agradecendo, então, a presença de todos que resistiram heroicamente até o final. Quero comunicar que vai haver um coffee break, ele está esperando. Não vão embora antes de tomar um cafezinho, Salomão. Toma um cafezinho, a gente já bate um papo ali. Exatamente. Se eu estou pensando aqui nisso, ele se adiantou. E se tiver copo plástico ali, vai ser o fim da picada. Mas muito obrigado a todos, a Imagens, de parabéns pelo belo evento, lá o CJF, o Centro de Estudos Jurídicos, enfim, a nossa Associação dos Juízes Federais de Santa Catarina, todos que participaram, colaboraram, que estiveram irmanados nesse ideal de fazer esse evento,
que eu considero, reputo aqui no balanço final, que foi muito positivo. Acho que ele vai acarretar, vai gerar mudanças, né? E é isso que nós queremos. Então, uma boa tarde a todos, muito obrigado.